Olá, tudo bem? A gente volta com a videoaula sobre a parte 4 do capítulo 1 da unidade 1 do livro Sociologia Hoje. A parte se chama Mitos, Narrativas e Estruturalismo. Essa parte é uma parte bem curta e rapidinha e ela serve para a gente entender um pouco da complexidade da experiência indígena, da vida indígena nos momentos atuais. Então ela serve também, como a parte anterior, para que a gente perceba que as populações indígenas estão aí produzindo uma realidade que é realmente bastante complexa e que não deve nada em complexidade às coisas que acontecem na nossa própria sociedade. Portanto, a antropologia no século XX se preocupou em dar sentido a essa complexidade da experiência indígena. E essa complexidade passou em muitos sentidos a ser uma tarefa da antropologia, a tarefa de descrever essa complexidade. E a gente podia dar vários exemplos de como essas sociedades são complexas em si mesmas. Eu escolho nesse pedacinho do capítulo falar um pouquinho sobre mitologia, mas a gente poderia falar sobre arte indígena, como no manual do professor isso aparece um pouco. E a gente podia falar, por exemplo, sobre sistemas de parentescos que são muito complexos, a arte que é muito complexa. Mas nesse pequeno pedaço eu preferi falar um pouquinho, rapidinho, sobre mitologia indígena. Isso porque a mitologia indígena, no caso a mitologia indígena das Américas, é um pensamento extremamente complexo. Em termos de profundidade, de beleza, não fica em nada a dever ao que acontece, enfim, com as mitologias com as quais a gente está acostumado a lidar, como mitologia grega e outras mitologias ocidentais. Um antropólogo bastante famoso, chamado Claude Lévi-Strauss, talvez o maior antropólogo do século XX, dedicou uma parte grande da sua própria obra a entender a mitologia sul-americana. Numa série grandiosa de livros, chamadas Mitologias, ele produz uma reflexão sistemática sobre a mitologia ameríndia, tomando mitos de índios da América do Norte, da América Central, da América do Sul, e produzindo uma reflexão sobre o que ele chama de pensamento ameríndio. Tipo assim, a partir de uma análise de vários mitos, ele meio que deduz uma forma de pensar dessas populações ameríndias. Ou algumas coisas que são recorrentes em várias narrativas mitológicas indígenas. O Lévi-Strauss desenvolveu um pensamento chamado estruturalismo, que é um pensamento bastante complexo, que a gente não vai detalhar aqui com muita precisão, não é o caso, mas é basicamente a ideia de que você pode fazer uma análise sobre como o homem pensa a partir de várias avaliações, pesquisas etnográficas. É como se ele pegasse um monte de etnografia e, a partir de entender como as experiências humanas se realizam no mundo, ele tentasse deduzir dessas experiências alguma coisa que fosse de universal pensamento humano. O Lévi-Strauss faz isso para a ideia de pensamento humano em geral, mas ele também faz isso para a ideia do pensamento ameríndio, a partir de um estudo detalhado das metodologias ameríndias, nas quais ele percebe uma preocupação muito grande em opor, de uma forma sistemática, processos que são naturais e processos que são culturais. Nós temos uma separação entre natureza e cultura, e o nome de alguns dos livros já indica essa separação. Um livro se chama O Cru e o Cozido, assim, tentando marcar a distinção entre aquelas coisas que pertencem à natureza e aquelas coisas que pertencem à cultura, no caso a cultura indígena. O que é um tema central para várias narrativas mitológicas indígenas. Esse capítulo serve, portanto, apenas para pontuar que o que acontece hoje em dia nas sociedades indígenas é realmente bastante complexo e tão complexo como o nosso, o que nos serve para ponderar que aquelas noções de evolução do século XIX, que ainda são muito presentes no pensamento contemporâneo, são absolutamente equivocadas no que se refere ao pensamento sobre as populações indígenas. Nós vamos ver ao longo do livro mais algumas reflexões sobre outras teorias antropológicas, inclusive um pouco mais sobre Lévi-Strauss e estruturalismo, mas por enquanto ficamos apenas com isso, ok? Até mais, obrigado, tchau, tchau.